Olá, meu nome é Laura, sou acadêmica da Universidade Estadual de Goiás e hoje iremos falar sobre cidadania, diversidade e direitos. Vamos falar sobre cidadania, diversidade e direito. Elas estão ligadas como um todo. Elas buscam a igualdade social, religiosa, cultural e etnia política. Tudo isso envolve isso. Eu, como cidadão, eu tenho os meus direitos, mas também tenho os meus deveres. A ONU, ela é responsável por cuidar disso tudo. Ela mesma que declarou o direito universal para todos, a igualdade para todo mundo. Mas nem todos veem assim. No papel, essa lei ela é muito bonita, mas na prática, pouco, como eu posso dizer, exercitada. Uma das pessoas que mais ferem as leis, os direitos das pessoas, é o próprio governo. Quando ela implanta uma lei, ela fere os direitos de outro. E isso ajuda um prejudicando o outro. Onde está os direitos das pessoas, então? Onde está a igualdade? O que foi feito com essa lei? É praticamente elas escreveram uma lei, só que rasgam quando é necessário para ajudar eles. Estão entendendo? Então, onde está o direito de todo mundo? Falando agora sobre a Lei 10.639. Essa lei ela foi promulgada em 9 de janeiro, de 2003. Ela prevê que os estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira. Ela foi alterada pela Lei 11.645, que foi promulgada também em 10 de março de 2008, que inclui no currículo oficial da rede de ensino e obrigatoriedade da temática, História e cultura afro-brasileira e indígena, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados. Torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. O que muda? Muda que antes eram oficiais, estabelecimentos educacionais oficiais e particulares, agora passa a ser públicos e particulares. É obrigatório não só o estudo da história e cultura afro-brasileira, mas também o estudo da história afro-brasileira e indígena. Então não é somente isso, é somente a africana. O que ela institui? Ela institui que essa última lei, a 11.645, com alteração, que deve ser estudado a formação brasileira, a história da África e dos africanos, a luta dos negros indígenas, a cultura negra e indígena, a formação da sociedade nacional e suas contribuições nas áreas sociais, econômicas, política, pertinentes à história do Brasil. Os conteúdos referentes a este assunto devem ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial as áreas de educação artística e literatura e histórias brasileiras. Continuando sobre o assunto, vamos falar sobre agora o pensamento de Laura Lúcia Regina Pereira. Ela declara: não basta promulgar uma lei, precisa mudar a mente das pessoas e seus posicionamentos. Ela é secretária do Grupo de Trabalho Negros, História, Cultura e Sociedade. Ela é professora de História e mestra.
A instituição dessa lei prevê uma revolução na educação do país, ao mostrar que o Brasil foi constituído por vários grupos étnicos, indígena, negro e europeu. Muitas escolas ainda pensam que fazer uma atividade no dia 20 de novembro contempla a questão da lei, mas a proposta não é essa. A proposta não é lembrar o negro escravizado, não é somente isso. A proposta é estudar a história africana, a afro-brasileira, estudar a África, estudar a cultura, a religião, né? Como que funcionava, não somente do africano, mas também do indígena, em todo o âmbito. E o que eles contribuíram para nós, né? Na nossa sociedade, na nossa política, economia, tudo que envolve o povo brasileiro, a nossa nação, o nosso país. Foi para isso que foi instituída essa lei, para que nós possamos conhecer e ter entendimento. Porque o povo, muitas das vezes, ele perece por falta deste conhecimento, por falta de entender. Agem de forma muito racista, sem conhecer que todos nós somos descendentes deste povo. É uma grande mistura, uma grande miscigenação. Continuando a nossa roda de conversa, vamos dar início a mais outro assunto. Priscila, quando foi constituída as cotas? Ela foi constituída em 1960 nos Estados Unidos, mas ela só foi instituída aqui no Brasil em 2000. E aprovada em agosto de 2012 pelo STF. 45% dessas vagas são destinadas a estudantes de escola pública. E 20% para negros, pardos e indígenas. Oi, meu nome é Josilene, fui designada para falar sobre a cota racial, que para mim nada mais é que uma camuflagem racista. Demonstra que o negro seja incapaz de fazer o mesmo que o branco. Um exemplo seria uma série que acredito que todo mundo conheça, que é Todo Mundo Odeia o Chris. Lá a professora vê aquele menino como se ele seria incapaz de fazer aquilo que os outros brancos fazem. Então, assim, na sociedade que o Chris vivia ali, ele era julgado como se fosse inferior às outras crianças, por ser negro. Então, assim, eles julgavam pela sua cor, pela sua classe social. Então, assim, é um modo de racismo, que, ao meu ver, é um racismo institucional, que é dentro de uma escola pública, onde isso também funciona nas cotas, Eu vejo as cotas raciais como um racismo institucional, onde julga que o negro seja incapaz dos seus próprios méritos, Isso é exatamente isso, é o racismo institucional.